Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2025, agora são aproximadamente 10h41 da noite, nessa quarta-feira. Lembrando que infelizmente, nós não tivemos as análises da segunda-feira e da terça-feira dessa semana, devido a problemas operacionais e de logística. Infelizmente não foi possível subir as gravações. Eu estava viajando aí até a data de ontem, mas iremos dar continuidade no que foi passado aí na análise de sexta-feira, fazer aí algumas alterações no gráfico para que possamos aí conseguir antecipar a movimentação no Bitcoin, pessoal. Então, infelizmente, imaginei que conseguiria fazer aí as gravações e subir aqui para o canal, mas devido a alguns problemas aí de conexão, de estrutura e operacionalidade, fico devendo para vocês aí as análises de segunda e de terça-feira. Então vamos dar continuidade aqui nos trabalhos, já no meio da semana, né? Quarta-feira, como eu mencionei. Rapidamente falando sobre o calendário econômico, tivemos alguns eventos que estavam pré-agendados para o dia de hoje lá nos Estados Unidos. Saiu a variação de empregos privados, resultado superou aí a projeção de 148 novos postos, né, que foram aí preenchidos. Resultado do PMI do setor de serviços, referente ao mês de janeiro, e o de não manufatura vieram em mãos opostas. Setor de serviços um pouco acima da projeção e de não manufatura um pouquinho abaixo da projeção também. Então, pessoal, a gente teve um dia positivo aí nas três principais bolsas. Os resultados acabaram aí impactando de forma positiva, né? Dow Jones acabou subindo 0,71, S&P 0,39, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma leve alta de 0,19. Pessoal, Bitcoin no diário teve uma queda de aproximadamente 1,18, é isso mesmo? Região a mercado, preço a mercado aí 97.187. Então vamos dar uma olhada aí o que rolou de sexta para cá e vamos fazer aí as atualizações, compartilhar com vocês aí o cenário, a nova estrutura de preço e vamos tentar aí antecipar as movimentações do preço. Então, pessoal, a gente basicamente tinha essa região aqui, né, como ponto de decisão, era o nosso suporte diagonal. Evidentemente, a gente menciona, né, que houve o rompimento aqui dessa região, né, a tentativa do ensaio da criação de um topo maior do que esses anteriores, né, evidentemente não, não foi adiante, então perdeu aí a nossa região importante, onde fazia alusão a esses fundos, né, e acabou trazendo um cenário mais desafiador para todos nós, eventualmente, que buscamos aí níveis de preço superiores, acabou induzindo o mercado, né, a buscar aí níveis inferiores de preço. Então, basicamente um movimento aí quase que verticalizado, né, no final de semana, ocasionando aí inclusive a liquidação de mais de US$ 1 bilhão aí de traders que estavam comprados, eventualmente superou, né, inclusive na quebra da FTX, né, Exchange. Então denota aí que muita gente estava apostando aí no mercado ascendente, né, uma guinada, e nós aqui do canal a gente tinha alertado, né, que poderia perder aqui essa região eventualmente, né, para que o mercado fosse de fato buscar aí a região a próximo topo histórico. Então acionou o gatilho aí, quem ficou ligado aí com certeza conseguiu pegar boas oportunidades. O mercado veio então, né, de uma forma bastante acentuada, inclusive puxando bastante altcoins, né, e traz um sinal de alerta, inclusive para quem espera, né, uma alt season próxima ao que foi aí 2020, 2021. Naquela época tínhamos muito menos altcoins no mercado, né? Hoje a gente tem aí
milhares de altcoins disponíveis e, eventualmente, o dinheiro também acabou sendo distribuído entre elas. Então, isso precisa estar a par aí de todos, né? Eventualmente, não sei se teremos aí a movimentação verticalizada do que foi na out-season passada, né? Onde tínhamos aí basicamente movimentações totalmente atípicas, né? Os compradores agredindo em blocos aí de forma intensa em várias moedas. Então a gente viu diversos projetos subindo de forma estratosférica. E a gente começa a ficar um pouco mais receoso, né, ao que tange a proximidade do que foi toda essa movimentação na alt-season passada, né, pessoal? E a dominância do Bitcoin ainda permanece, então, né, toda cautela é importante, aí, principalmente para quem está posicionado aí em diversos projetos. Então, pessoal, a gente veio buscar aqui a região de suporte, né? Teoricamente fazia alusão a esses fundos, né? Após o rompimento desses topos. Então, rompeu. Os compradores estavam segurando. Vocês podem perceber que houve, inclusive, um pullback aqui, né? Uma retração próxima dessa região. Evidentemente, não foi o suficiente. Acabou perdendo essa estrutura. Inclusive, citamos a possibilidade de uma bandeira de alta, isso num horizonte mais distante. Vocês podem perceber o descarte dessa possibilidade, né? A gente não tem mais a estrutura de uma bandeira de alta, então foi perdida a partir do momento em que houve aqui o rompimento dessa região. E basicamente vai atualizar aí as marcações. Então, a gente já remove aqui essa estrutura desses fundos, não faz mais sentido a gente manter. Ao mesmo tempo, devido aos múltiplos rompimentos aqui dessa região que faz alusão a essa marcação, a gente também remove. E o cenário basicamente é esse. A gente tem um conflito de interesses entre esses fundos ascendentes e esses topos descendentes. Então o mercado basicamente vai batalhar dentro desses dois ranges. Obviamente são duas zonas de patrulha, então vai ser importante analisar esses dois pontos aqui. Evidentemente, são as zonas de patrulha, seja, né, para o rompimento ou recusa de preço, a mesma coisa aqui, rompimento ou recusa de preço. Tá? Então, pessoal, quando a gente vai reduzindo aqui o gráfico, a gente percebe, evidentemente, que os compradores estão segurando o preço aqui na região dos 96, 150, aproximadamente 160. Ou seja, se a gente tem a perca dessa região aqui, dos 96, 160, a gente poderá vir rapidamente buscar aqui a nossa zona de patrulha, tá? E, ao que parece, a probabilidade torna-se maior, pelo menos por enquanto. Por quê? Porque nós não temos aí volume comprador, ou nenhum candlestick com padrão de força até o presente momento. Tá? Então, se a gente analisa aqui, ó, a gente está com pouco volume comprador até então. Seria importante aí, por exemplo, o fechamento desse candlestick atual aqui no tempo gráfico de 4 horas, né? Onde acuse aí um bom volume comprador, até mesmo um candlestick com padrão de força, tá? Porque até o presente momento fica mais difícil, né, os compradores manterem o preço acima aqui dessa região. Então, a gente pode inclusive fazer aí uma marcação, obviamente é uma referência mais fraca pela proximidade do preço a mercado, mas a gente pode colocar aqui apenas para a gente acompanhar aí, eventualmente, caso o preço venha novamente a essa proximidade. Então, pessoal, vamos ver como é que vai fechar esse candlestick aqui, eventualmente, né? Fechando aí com um bom volume comprador, um candlestick que tem algum padrão de força para a gente conseguir buscar novamente aí, quem sabe, a região do último topo, né? A proximidade aí dos
102,5. Então, vai depender muito do fechamento desse candle. Quando a gente analisa no diário, mesma coisa, a gente não tem volume comprador nos últimos 2 dias. A gente tem basicamente aí os vendedores atuando, mas a gente percebe que no dia 3, na segunda-feira, a gente tem aí um candlestick com padrão de força, um bom volume comprador, ou seja, reforça mais ainda a alusão aqui dessa marcação desse suporte diagonal. Então, é a região importante nesse cenário, nesse contexto, que deverá ser acompanhado de perto. Então, sem muitas delongas, a gente tem essa estrutura delineada aqui no presente momento. Se a gente olhar num contexto mais longo, a gente percebe ainda o mercado consolidando, né, pessoal? A gente está com preço dentro do range aí dos 89 aos 108 aqui na proximidade. Basicamente, o mercado ele está numa consolidação e acredito que brevemente aí teremos um pouco mais de volatilidade, movimentação verticalizada, porque após o mercado passar aí por esse momento de consolidação, lateralização, a gente tem movimentos mais contundentes. Então, acredito que brevemente teremos essa movimentação e o nosso papel aqui será antecipar. A gente vai colhendo as evidências aí segunda a sexta, né? Evidentemente na sexta tentando passar aí um possível cenário do final de semana, mas a gente ainda permanece, né, com o mercado bastante lateralizado. Então, vamos ver como é que vem o fechamento desse candle aí, né? Um cenário desafiador aí para os compradores, né? Eventualmente perdendo essa região aqui dos 96, 150, a gente poderá vir rapidamente aqui para nossa zona de patrulha. Então vai depender muito de como os compradores irão atuar aqui nessa referência que fizemos a alusão desse movimento dos compradores na proximidade aqui desse preço. Então é isso, pessoal. Finalizando a análise de hoje, rapidamente analisando o tempo gráfico semanal, a gente percebe que o nosso suporte abaixo do diagonal, a gente tem juntamente a nossa média de 20 períodos, isso no semanal, aqui na proximidade dos 89, então reforça, né, a zona potencial de conflito de interesse por parte dos compradores, né? A gente tem, além de nossa marcação, temos a média também aqui na proximidade. Então, eventualmente, vai depender muito do que rolar, né, com o mercado trazendo o preço aqui nessa proximidade, né, para posteriormente analisarmos aí se haverá o rompimento ou a recusa de preço. Obviamente, com o rompimento e confirmação, a gente poderá vir aí novamente na proximidade dos 89 para colhermos as evidências a fim de tentar aí antecipar a movimentação do preço. Então, basicamente esse é o cenário. Vamos ver como é que fecha aí esse candlestick agora no tempo gráfico de 4 horas. Muito importante que os compradores mantenham o preço acima desse suporte como primeira referência aqui. Eventualmente, se temos aí a intenção, né, de buscar a região do topo anterior. Então vai ser muito importante o fechamento desse daqui aproximadamente 2 horas e 5 minutos. E é isso. Temos também o preço abaixo da média de 20 períodos, isso no tempo gráfico de 4 horas. Então poderemos ter aí um eventual, uma eventual bateção de cabeça aqui na proximidade, né? Agora marcando aí aproximadamente 98,5. Então também vai ser importante, né, para que possamos de fato buscar aí o topo anterior, o rompimento com confirmação aqui dos 98,5. Então, outro
mini pontos de decisão, e vai ser importante acompanhar também, eventualmente, a depender aí do volume do fechamento desse candlestick atual. Beleza, pessoal? Rapidamente, o livro de ofertas, livro bastante diluído, na proximidade dos 95 mil, temos quase 9 milhões e meio de dólares posicionados e lotes em demasia na proximidade, né? Ou melhor, equivalente aqui ao nível de preço aos 93 mil dólares, são quase 12 milhões de dólares posicionados. Então, são as regiões que têm mais ênfase nesse atual momento. Pelo lado dos vendedores, livro totalmente diluído, que inclusive facilita aí um eventual gestor, um fundo a conseguir mover preço. Então tá bem fácil aí, teoricamente, fazendo alusão, né, aos valores posicionados, né, um institucional aí de grande porte consegue limpar o livro e eventualmente buscar níveis superiores de preço. É o que a gente espera, né? Obviamente, temos que ser realistas e a gente vai fazendo as análises por partes, dia após dia, e retornamos amanhã para acompanharmos aí essas referências, os níveis, as regiões, o que foi passado para vocês em primeira mão na análise de hoje. Beleza, pessoal? Então, agradeço sua presença aqui no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.